sabe como utilizar morangos frescos, morangos in natura no seu bolo? Boa noite, meu nome é Gisele Oliveira e eu ajudo confeiteiras ou aspirantes a faturarem acima de R$5.000 dentro da cozinha de casa, fazendo bolos memoráveis e se tornando também uma confeiteira memorável. Boa noite, Liege! Na aula de hoje eu vou falar com vocês a maneira correta de como utilizar o moranguinho no bolo sem ter nenhum problema. Você sabia que se você colocar o morango direto no bolo, sem fazer nenhum preparo com ele antes para tirar aquele excesso de suco dele, aquele excesso de caldo que ele tem, ele pode prejudicar o seu bolo todinho e ele pode inclusive azedar o seu bolo? Pois é, pode. Então nessa aula hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter com o moranguinho, de higienização e tudo mais, a forma correta de utilizar o moranguinho no bolo, né, natural, como fazer para conservar ele dentro da geladeira também, como fazer para a gente fazer o congelamento e o descongelamento e o que fazer com ele depois de descongelado, né? São várias etapas que a gente pode fazer para utilizar melhor esse moranguinho e não ter perdas, né? Boa noite, pessoal que estiver entrando aí na live. Essa live ela fica salva aqui no Instagram e ela também fica salva no canal do YouTube Confeitando com a Gi. Se você ainda não foi lá, entra lá também que tem bastante dicas por lá que a gente sempre coloca, bastante receitas também, tá bom? Aproveita e deixa o seu like aí nesse vídeo. Se você por acaso não é confeiteira, manda para aquela sua amiga confeiteira que vai usar demais essas dicas que eu tô passando todo dia aqui. Todo dia eu venho às 23 horas trazendo uma dica, trazendo, né, uma pauta mesmo da confeitaria, algum assunto importante pra gente falar aqui. Eu me disponibilizo todo dia estar aqui com vocês, porque essa é minha missão. Eu quero ajudar outras confeiteiras, outras mulheres, outras empreendedoras a também se tornarem confeiteiras memoráveis. Confeiteira memorável é aquela que sempre vai ser lembrada, né? Pelo seu bom atendimento, pelo seu bom produto, pelo bolo memorável que os clientes vão comerem aí na casa deles, né? Então vamos lá, passo a passo. O que você vai fazer com o moranguinho que você recebeu? Primeira coisa, tentar comprar um moranguinho, né, de alguém que você conhece, um morango de procedência, né? Aqui na minha região é muito bom porque eu consigo comprar inclusive morangos orgânicos, né? Isso é muito legal. Se você também conseguir comprar, melhor ainda. Você vai pegar esses moranguinhos, primeira coisa é higienizar, tá? Você coloca ele na água com a água sanitária, né, na medida que fala lá na embalagem, para você diluir certinho para a higienização das frutas, verduras, legumes e tudo mais. Você coloca o tempo certinho ali na água, deixa higienizar, depois você retira dessa água, passa uma água limpinha ali para poder tirar todos os resíduos, tudo que tiver ali. Vai secar muito bem esse moranguinho, tá? O que você pode fazer é colocar um papel toalha, expor eles ali em cima um pouquinho, deixar ele secar naturalmente sem ficar apertando demais o morango. Quando a gente aperta demais, ele já tende a amolecer, né? O moranguinho ele é uma fruta que tem muito líquido. Então, quando a gente faz esse processo, tem que ser bem delicado para a gente não começar a estragar o moranguinho desde aí, né? Então, você vai higienizar certinho, secar o morango, se preciso você dá umas leves batidinhas assim com papel toalha, né? Para deixar sequinho. E para conservar ele na geladeira já para você usar, você coloca ali numa tapoerzinha espaçosa, não pode ficar apertando demais esse morango. Forra ela com papel toalha e aí você vai dispondo ali os moranguinhos de uma forma que eles não fiquem apertando demais. Nessa hora que você vai colocar para guardar na geladeira, procura já guardar os moranguinhos de acordo com que eles estão de amadurecimento, tá? Se por acaso tiver um ali que já está muito maduro, com algum comecinho de estragadinho que você vê que pode estragar os outros, você já separa e põe no potinho à parte para você usar primeiro.
tá? Para fazer uma geleia, uma compota, você já reserva ele. Se for o caso, até já congela, tá? Tira aquela partezinha ali e já congela para você poder aproveitar. Isso se esse moranguinho não tiver embolorado. Se ele tiver começando a embolorar, aí já não dá para usar, porque o bolorzinho, ele começa ali do lado de fora, mas ele vai enraizando por todo o morango por dentro. Então não dá para você usar, esse bolorzinho já vai estar todinho ali dentro do seu morango, viu? Então não usa se estiver embolorado. Daí você vai colocar ali na sua tapuerzinha, tampar bem tampadinho, de preferência colocar uma etiqueta, né? Com a data ali que você tá guardando esse morango para você acompanhar. E pode deixar esse moranguinho na geladeira. Se for um moranguinho que não tiver muito maduro, às vezes ele vai ficar ali até uns 5 dias tranquilamente, que ele não vai estragar, ele vai manter muito bem. Se por acaso você não for utilizar todo esse morango de uma vez, você pode tirar ele da embalagem antes mesmo de higienizar e colocar ele numa tapuerzinha já separado, escreve que tá sem higienizar, né? Porque antes dele molhar, ele também vai conservar um pouquinho mais. Oi, Wellington, boa noite. Renata, boa noite. A gente está falando da utilização dos moranguinhos no bolo. Quais as formas que a gente pode utilizar o morango no bolo, a forma correta, como higienizar, como guardar, como congelar esse moranguinho, né? Então, pode ir chegando na aula aí. E essa aula vai ficar salva aqui também. Oi, Ju, boa noite para você também. Então, gente, guarda dessa forma. Se quiser guardar ele sem lavar, só coloca a observação que ele tá sem lavar. Ele vai acabar durando um pouquinho mais também se você fizer a seleção. Dá uma olhadinha se não tem nenhum ali que tá com o comecinho de estragadinho, já separa, porque um que começou a estragar, se ele soltar líquido, ele já vai começar a estragar os outros todos, tá? Então, depois desse processo, você foi lá, utilizou o que você ia utilizar, você sobrou moranguinho aí, você vai congelar. Já tá higienizado, já tá arrumadinho, você pode colocar, se você for utilizar tudo de uma vez, você pode colocar num saquinho e já congelar pesado. Sempre que você for congelar uma fruta, se você for fazer uma geleia ou uma compota, você já pode colocar num saquinho e já congelar tudo junto, tá? Ele vai virar uma bolinha, mas como você vai colocar na panela já para fazer a geleia depois, mesmo congelado, não tem problema. Agora, se você quiser congelar ele separado, você coloca ele todo numa assadeira, todo separadinho os morangos, né? Põe no freezer, ele vai congelar. Congelou? Você retira e aí você separa nos saquinhos individuais. Assim você tem ele soltinho, tá? Mas se for fazer uma geleia ou uma compota, não tem necessidade. Você pode pôr tudo no saquinho mesmo e já congelar pesado, que aí quando você for descongelar esse moranguinho, você já vai tirar ele para colocar na panela para fazer a geleia. Por que que eu falo para você já pesar quando for congelar? Porque você vai precisar já retirar e já usar. Você não pode retirar ele e deixar ele fora da geladeira ou recongelar, para não ter contaminação. Descongelou, já usa. Então sempre que for congelar, já congela na porção certinha que você vai usar, certo? Boa noite, Laisa, Cássia. Boa noite, pessoal que está entrando. Essa aula fica salva aqui no Instagram e também no canal do YouTube Confeitando com a Gi. Se vocês ainda não foram lá, entra lá que tem bastante dicas, bastante receitas. Se inscrevam no canal, já aproveita e deixa o like aí nesse vídeo também, tá? Se tiver alguma dúvida referente ao nosso assunto de hoje, que é os moranguinhos, pode mandar aqui também que a gente vai respondendo, tá? Então, para você utilizar no dia a dia, deixa na geladeira dessa forma que eu te falei, que ele vai conservar super bem. Ou se quiser já congelar também as sobras de morango que você teve da semana, pode congelar dessa forma também, tá? Agora vamos para a parte da utilização do moranguinho no bolo. Por que que a gente precisa fazer, retirar um pouco o líquido desse moranguinho antes de colocar ele no bolo? O moranguinho ele tem muito líquido, né? Então se a gente pegar esse moranguinho, picar e já colocar no recheio do nosso bolo, ele vai começar a soltar muito caldo. O seu bolo, você provavelmente já deve ter colocado a calda ali, né, na sua massa. Então vai ficar a sua calda
mas o caldo do moranguinho vai virar um excesso de líquido ali e esse líquido vai amolecer a sua massa ou vai começar a escorrer todo pelas laterais. Boa noite, Edjane. Bolos e cestas da Lu, boa noite também. Nossa, de Pernambuco, seja bem-vinda. Essa live aqui fica salva aqui no Instagram, viu? Tem bastante aulas já gravadas aí com bastante dicas. Se vocês ainda não arrumaram o caderninho de anotação, já arruma o caderninho de anotação, porque aqui vocês vão se tornar confeiteiras memoráveis. E o que são as confeiteiras memoráveis? Aquelas confeiteiras que são lembradas sempre. O que é mais legal de tudo isso? Quando você faz um bolo, que é um bolo perfeito, maravilhoso, do começo ao fim, quando o seu cliente precisar de um bolo novamente, de quem que ele vai lembrar? De você. Então fica aqui que você vai aproveitar muitas dicas que eu tenho aqui para te passar, tá bom? A gente está formando aqui um grupo de confeiteiras memoráveis, certo? Então vamos voltar ao nosso assunto. A gente pegou, se você pegar o moranguinho e colocar direto na massa do seu bolo, sem fazer a retirada do excesso de líquido dele, provavelmente ele vai vazar todinho aquele líquido e sai bastante, viu? Se você pegar em uns 150 gramas de morango, que não é tanta coisa assim, né? Uns 10, 12 moranguinhos, e picar, colocar uma colher de açúcar, você vai ver a quantidade de líquido que esse morango vai soltar. Então é dessa forma que você vai fazer para retirar o excesso de líquido do seu moranguinho. É como se você estivesse fazendo uma pré-desidratação desse morango, mas não é uma desidratação total. Esse morango ele vai ficar com aspecto de fresco, vai ficar com sabor de fresco, ele não vai deixar de ficar firminho, ele não vai murchar. Você pode ficar despreocupada quanto a isso, que ele vai permanecer fresquinho. A diferença é que ele vai perder aquele excesso de líquido que ele tem, consequentemente esse líquido não vai vazar todinho no seu bolo. E outra consequência que isso traz também é que esse moranguinho, a partir do momento que você retirou esse excesso de líquido e colocou ele nesse açúcar, ele vai conservar melhor no seu bolo. Então você vai ter segurança que o seu bolo não vai azedar, tá? Muitas vezes um bolo com moranguinho fresco, a gente orienta o cliente sempre a consumir no mesmo dia, por ter uma fruta fresca, sempre que tem uma fruta fresca ali, né? Mas se você colocar o moranguinho com o açúcar desse jeito, já tirando o excesso de líquido dele, você vai perceber que esse bolo vai durar mais do que se ele tivesse sem essa desidratação. Tá? Então, como você vai fazer? Picou o seu moranguinho para colocar no bolo, independente de como você vai picar, se vai picar menorzinho, se vai picar no meio, tá? Dicas maravilhosas, Edjane, que bom que você tá gostando. Oi, Josiane, boa noite para você. A gente está falando de morangos, como guardar o morango na geladeira, como conservar, como utilizar o morango no bolo, tá? Fique à vontade. Essa aula fica salva aqui no Instagram também, lá no canal Confeitando com a Gi do YouTube, certo? Então, gente, para você fazer, o que você faz? Pica o seu moranguinho, coloca ele numa peneirinha mesmo dessa nossa de cozinha. Coloca ali uma colher de açúcar, já é o suficiente, tá? Tanto faz se é o refinado, se é o cristal, tá? Coloca uma colher ali aproximadamente de açúcar. Lógico que se for uma quantidade maior de morango, for bastante coisa, você coloca mais uma colherzinha. Você vai ver o tanto de açúcar que dá. É o açuquinho ali só para ele soltar o líquido mesmo, tá? Mexe com ele ali, você já vai perceber que ele já vai começar a soltar líquido. E põe um potinho embaixo, né? Porque aí o líquido vai sair todinho ali embaixo. Você vai descartar esse líquido dele que vai sair, tá? E aí você vai utilizar esse morango no seu bolo. Quanto tempo você precisa deixar? Coloca ele nessa peneirinha com um potinho embaixo, deixa na geladeira ali uma meia horinha, 40 minutos. Faz esse preparo antes de você começar a mexer com a montagem do bolo, tá? Deixa ele lá na geladeira uns 40 minutos, já vai ser o suficiente para ele soltar esse excesso de líquido. E aí você vai colocar ele na montagem do bolo. Como que você vai colocar ele na montagem do bolo? Em cima do recheio? Não. Você sempre vai colocar o moranguinho
ou a geleia, ou a compota, ou qualquer outra fruta fresca que você for colocar no bolo, em cima da massa, tá? Primeira coisa, você põe o morango. Primeiro você vai regar com a calda, né, normal. Vai colocar o moranguinho em cima da sua massa. Depois você vem com o recheio em cima do morango. Por que eu indico para você sempre fazer assim? Porque por mais que ele solte ainda um pouquinho de líquido, que às vezes ele ainda vai soltar um pouquinho, mas esse líquido que vai soltar vai infiltrar na sua massa. Por outro lado, se você coloca esse moranguinho em cima do recheio e ele solta o líquido, o recheio dificilmente vai absorver esse líquido todo. Ele vai começar a escorrer pelas laterais. É natural ele fazer isso, tá? Então, sempre que for colocar o moranguinho, coloca direto na massa, depois o recheio, depois outra massa e por aí vai, tá? Dessa forma, seu bolo vai ficar perfeito, além do que você vai ter a segurança que esse bolo ele vai durar mais, tá? Porque você tá fazendo essa retirada do excesso de líquido dele, colocando o açúcar que vai ajudar na conservação e você vai ter a segurança que não vai ficar vazando esse líquido, certo? Então, para usar o moranguinho natural no bolo, você faz dessa forma. Se você ainda tem morangos, sobrou morangos dos seus preparos, quer congelar, faça esse processo de congelar já porcionado, viu? Congela ele porcionadinho, retira a porcentagem que você for fazer a geleia, faça a sua geleinha e utilize no bolo da mesma forma. Primeira camada de geleia, depois você vem com o recheio. Se você quiser fazer uma quantidade grande de geleia, também você pode utilizar os morangos todos, fazer uma quantidade maior de geleia, já porciona em saquinhos ou potinhos a quantidade que você vai usar em cada bolo, porque aí você não precisa congelar e descongelar, que você não vai poder fazer esse trabalho. Então você já descongela a porcentagem que você já vai usar naquele bolo. Assim fica super prático de usar e você sempre vai ter geleias, né? Isso é legal para quando são frutas de época, né? Que a gente quase não tem. Então você pode aproveitar essa forma de congelamento e já fazer a geleia, qualquer coisa, já congelar, tá? Que aí você consegue utilizar essa fruta durante todo esse período, certo? Então, para você fazer o congelamento e descongelamento, você faz dessa forma, né? Outra forma que você tem de utilizar o moranguinho também no seu bolo é através da decoração. E como você pode utilizar esse moranguinho seu no bolo? Para decorar o bolo, né? Você pode usar ele natural mesmo, que aí você não vai fazer esse processo de colocar ele no açúcar, né, para perder o líquido. Você vai simplesmente higienizar, secar muito bem, pega os mais bonitão ali para você decorar o bolo. Se quiser partir o bolo também, o moranguinho, para decorar, procura sempre colocar a parte que ele tá partida para cima. Porque se você colocar aquela partezinha do meio do morango virada para sua cobertura, né? Ela vai soltar líquido ali na sua cobertura. Porque geralmente a sua cobertura ou vai ser de brigadeiro, ou vai ser de ganache, ou vai ser de chantininho. E esse contato dele com a sua cobertura, que tem açúcar ali, vai fazer ele soltar o líquido. Então, quando você partir o moranguinho no meio, coloca sempre ele virado para cima. Ou então coloca ele inteirinho. Outra forma de utilizar o moranguinho na decoração do bolo é banhar esse moranguinho no chocolate. Eu adoro fazer isso. Praticamente todos os bolos meus têm um moranguinho banhado no chocolate na decoração e particularmente faz sucesso. Todo mundo que recebe o bolo ali, que vê aquele morango banhado no chocolate em cima do bolo, não resiste, já marca por aí. Então já fica a dica para você, ou banhar os moranguinhos no chocolate colorido, ou banhar esse moranguinho no chocolate branco, no chocolate ao leite, colocar uns brilhinhos nele e aí você decora maravilhosamente o seu bolo com morangos banhados no chocolate. Fica muito bonito, fica muito atrativo e eu tenho certeza que as clientes de vocês vão adorar. Uma dúvida sobre esse assunto ou tiver alguma sugestão de tema para a gente falar aqui nas nossas aulas também, pode mandar nos comentários
que aí a gente vai falando nas próximas aulas, tá bom? Não deixe de deixar o seu like aí, compartilhar com as pessoas que você conhece. Eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui. Espero que tenham gostado, tenha esclarecido algo para você. Se eu te ajudei em alguma coisa, comenta aí embaixo também. E beijinho no coração, boa noite e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.